Olá, eu vou comentar com vocês aqui sobre uma atividade que eu participei no último sábado, dia 16 agora de agosto, no Sesc São Paulo. Foi uma atividade que aconteceu remotamente, num evento bem interessante que o Sesc São Paulo tem promovido, chamado Sesc Ideias. Vocês encontram depois, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o link para vocês assistirem a íntegra dessa atividade, que é basicamente uma espécie de bate-papo, uma mesa redonda, em que o Sesc São Paulo convida 3 ou 4 pessoas que conversam e debatem determinados assuntos que são assuntos contemporâneos, que estão aí sendo colocados na agenda atual. Nesse caso, no caso dessa atividade da qual eu participei, que eu vou comentar aqui agora com vocês, o nosso assunto foi corpo, cultura e política, como se relacionam. Então, além de mim, estavam presentes lá a professora Silvia Cristina Franco Amaral, professora da Unicamp, a Aira Bonfim, que é uma pesquisadora, uma artista, uma ativista política, uma agitadora cultural lá do cenário de São Paulo, e também a Giovanna Togashi, que é uma trabalhadora lá do SESC que trabalha no centro de formação que existe lá. Bom, foi uma discussão muito estimulante e, em particular, tiveram 2 assuntos ali que eu acho que perpassaram toda a conversa, embora de uma maneira nem sempre tão explícita, mas que estavam o tempo inteiro ali subliminarmente presente na conversa, que foi, de um lado, os modos de participação política ou de não participação política da sociedade brasileira, especialmente das grandes massas populares, e, por outro lado, o papel do Estado no fomento às atividades de lazer, de cultura, de esportes, que foi também um elemento que acabou atravessando ali a conversa. Bom, com relação aos modos de participação da política brasileira, a gente sabe que existe um certo imaginário, um senso comum, que prescreve a noção de que os grupos populares no Brasil não se interessam por política, não se importam com a política e que são ignorantes politicamente, que só se interessam por coisas banais, por práticas de entretenimento vazios, e que isso acaba prejudicando esses próprios grupos que deveriam ser os mais interessados em participar ativamente da política. No entanto, a minha discordância com relação a esse lugar comum, que é muito presente entre nós, porque ele pressupõe uma noção, um entendimento do que seja participação política, que no meu ponto de vista é muito restrito. A política não é apenas a vinculação a um partido político, a participação de uma passeata na rua, a vinculação ou engajamento a uma associação ou uma entidade de classe. Quer dizer, essas são determinadas formas de fazer política, que são formas predominantes, são formas muito importantes, relevantes, mas não são as únicas. E nós deveríamos, inclusive, nos perguntar até que ponto essas formas são as mais importantes. Então, o que eu vejo é que há um grupo grande de pessoas no Brasil que, no seu cotidiano, de uma maneira diferente dessas que eu acabei de falar agora, participam também politicamente. Há uma maneira diferente de fazer política. E essas maneiras, elas geralmente se manifestam em sociedades beneficentes, em clubes carnavalescos, em times de futebol. Quer dizer, há uma infinidade de maneiras desses grupos se organizarem politicamente, organizarem os seus interesses difusos, encontrarem um espaço de troca de experiências e de construção de algum tipo de consenso. Então, eu começaria por esse ponto, porque eu acho que daí decorre o segundo elemento, que eu acho que também foi o segundo ponto que perpassou a nossa conversa, porque a suposição de que as pessoas não se interessam por política e que esse desinteresse as coloca num lugar de fragilidade, de debilidade ou de hipossuficiência, que é uma expressão que aparece em algumas teorias políticas, né? É uma conclusão que acaba sugerindo e que explica, em certa medida, a maneira pela qual a gente encontra saídas políticas para os problemas do Brasil. Qual seja, o apelo ao uso da máquina estatal como solução para os nossos problemas. Se vocês notarem, muitas conversas sobre esses assuntos, políticas culturais, políticas de esporte, políticas de lazer,
eles sempre vão acabar, sempre não, mas frequentemente, vão acabar apelando para essa dimensão do Estado. É necessário que o Estado participe mais, é necessário aumentar os orçamentos governamentais, é necessário uma política pública mais eficiente. A minha crítica com relação a isso, ela não é no sentido de negar a política, negar o Estado, mas é de tentar imaginar alternativas a esse modelo que tem sido cronicamente ineficaz, não é? Se a gente parar para pensar numa perspectiva histórica de um pouco mais de longo prazo, a gente percebe que o Estado brasileiro se envolve sistemática e regularmente com o fomento de práticas desse tipo, de lazer, de cultura e de esporte, desde o meados da década de 30. E o formato que o Estado modula para esse tipo de prática, desde então, é basicamente o mesmo, que é destinar recursos públicos para produtores profissionais dessas áreas, né? Observe que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é um banco público, ela tem como parâmetro só oferecer patrocínio e financiamento para clubes de futebol que são da primeira e da segunda divisão, ou seja, os grandes clubes profissionais. No entanto, há um mar de pequenos clubes, clubes estudantis, times universitários, times amadores, né, de pessoas que simplesmente jogam futebol por hobby, por lazer, que são inteiramente desamparados pelo financiamento público. Então, o modelo de funcionamento das políticas públicas nessas áreas setoriais, eles têm sido basicamente os mesmos desde a década de 40. E eles têm sido sistematicamente fracassados. Se a gente parar para também avaliar friamente, sem muita paixão. Basta observar, comparar o montante de recursos que é destinados para esses setores, que algumas pessoas julgam que é pouco e talvez seja mesmo, mas pouco ou muito eles têm sido incapazes de alcançar os objetivos a que eles se propõem, que é de ampliar e democratizar o acesso a essas práticas, né? O acesso ao teatro, o acesso ao cinema, o acesso à leitura, o acesso aos esportes. Essas políticas têm sido sistematicamente incapazes. Apesar dessa incapacidade, muitos grupos, a opinião pública brasileira de um modo geral, insiste nessa solução, né? É como se o nosso remédio não estivesse sendo ministrado nas doses suficientes. É preciso aumentar as doses dos remédios. E a minha leitura, ao contrário disso, é que é preciso mudar o remédio, né? E no que o remédio está errado? A principal solução para os problemas dessas áreas no Brasil não vai vir do Estado, vai vir da própria sociedade. Há um universo vibrante que funciona de uma maneira mais ou menos subterrânea, escondida, e que não está muito visível, né, nas páginas dos jornais, nas trends de notícias das redes sociais, mas que existe e é vibrante, que são práticas de lazer, de entretenimento, com forte caráter popular, que tem um amplo alcance, não apenas cultural, mas também econômico, mas que são sistematicamente desprezados, tanto pela reflexão a respeito desses assuntos, quanto pelas próprias políticas que se dão a esse respeito. Então, vocês podem ver depois no blog temperançapolitica.com, está disponível lá o artigo comentando um pouco dessas ideias. O que eu penso sobre isso é que o Estado ele precisa ser um parceiro dessas iniciativas empresariais que já existem no universo dos entretenimentos e dos lazeres populares. Então, ao contrário também de um certo lugar comum muito marcado, né, no Brasil, de que o Estado e o mercado são entidades não apenas divergentes, mas conflitantes, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que, na verdade, essas duas entidades elas devem atuar em sinergia, buscando algum tipo de cooperação entre si. E é assim que os países que hoje são desenvolvidos se desenvolveram. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like.